Quem nunca passou? Todos nós passamos, desde moleque até agora, falando assim: se eu tivesse feito aquilo antes, se eu tivesse dado aquela resposta naquela discussão. Então, é isso que estamos tentando passar para vocês. Se algo não queremos, mas olha, e se você tivesse feito, né? Ah, mas eu só paguei à toa, graças a Deus. Você nunca ficou com problema. Que Deus abençoe e continue pagando à toa. Muito bom. É verdade. Mas na hora que acontece, né? Então, É. A gente falou também uma situação importante, tá? A gente precisa ter o equilíbrio entre investir, construir patrimônio e proteger. Porque quando a gente fala de investimento, a gente fala de títulos públicos, fundos, tudo que nós conversamos nos outros podcasts sobre produtos de banco, CDBs, LCIs, sim. ações. E a gente falando de proteção, a gente não está falando só de morte, de acidente. Nós estamos falando de planejamento educacional dos filhos, nós estamos falando de plano de saúde, para não depender da saúde do governo. A gente está falando do seguro dos nossos bens, que é o carro, a nossa casa. E por que Exato. não proteger a nossa renda e a nossa vida? É mesmo. Que é Né? o mais importante. Claro, se você for analisar, a gente não está falando a gente não está falando de morte, nós estamos falando de planejamento de vida. Quando a Sim. gente, eu costumo falar assim, quando o cliente me procura para fazer um planejamento financeiro, eu coloco para ele 5 tópicos, 5 pilares. Uhum. Primeiro, geração de renda. Quem gera a renda da casa? Segundo é controle de custos. Quanto você ganha e quanto você gasta, para saber se ele é poupador ou se ele é controlado ou não financeiramente. A proteção dessa renda e a proteção de tudo. O que ele já está fazendo para proteger esse patrimônio e a família? Falo dos investimentos, do patrimônio construído, em algum momento, seja no momento da consultoria ou posterior futuro, um planejamento sucessório. São 5 pilares essencial para fazer um bom planejamento financeiro. Olha aí. Boa. Alfredo, e se uma pessoa está começando agora, vai estar planejando, né? A gente falou que a pessoa, tô vendo aqui que o pessoal tá até meio equilibrado aqui em questionamentos, né? Uns planejando, outros não. Vai, de 20 a 30 anos, qual o plano que ele poderia começar a pensar a longo prazo, né? Até o seu final. Dos 30 anos até os 40, tem esse cronograma de projeção, como a pessoa se prepara para chegar, se prepara para essa gestão de riscos. Boa, Everton. Depende. Se ele não tiver filhos, se ele não tiver construído família, ele tem que pensar nele. Por exemplo, geralmente quem não tem família não tem nenhum dependente, a não ser que tenha uma mãe, uma tia que dependa dele. Então, vamos imaginar num cenário que ele não tenha nenhum dependente, mas que ele dependa só dele, ele tem que proteger quem? Ele A ele mesmo. mesmo. Tá. Então, ele tem que pensar em proteções em vida. Quais são elas? Invalidez, doenças e diária por incapacidade temporária. Então, nesse caso, ou seja, ele pensou nele, ele ou seja, vai ter que pensar, tipo assim, vou fazer um seguro de vida, bem que seja um básico, mas um seguro de vida, vou fazer uma gestão financeira melhor com com os podcasts que a gente teve anterior, economizar e se preparar por qualquer eventualidade de risco, correto? Correto. Em paralelo, ele pensa no investimento com liquidez, protegendo a renda dele, né? E uma previdência a longo prazo. Esse seria o ideal, porque ele já está pensando numa aposentadoria. Isso independente se ele trabalha como CLT e a empresa fornece esses benefícios para ele. O ideal seria fazer em paralelo, tá? Agora, quando a pessoa já tem um patrimônio formado, a gente vai avaliar qual é a formação desse patrimônio até aquele momento e o que ele pretende lá na frente. Quem é o provedor da renda, quem ele tem que proteger,
idade dos filhos, para a gente tomar um certo cuidado para proteção da educação dos filhos, né? O quanto a esposa tem de participação nesses custos mensais, e se ela participa da renda mensal da casa. Então, isso tudo é avaliado no momento de fazer um seguro. E não é difícil, a própria pessoa já vai fazer uma autoanálise. Se eu tenho um patrimônio X e eu tenho uma família, eu tenho que ter uma cobertura por morte. Porque quem fica vai ter a sucessão e vai ter gastos futuros. Eu já posso me planejar com essa cobertura. Mas eu também preciso de outras coberturas? Provavelmente sim. Ô, Alfredo, e vamos lá. Todo mundo precisa de seguro, tá, pessoal? Independente se tem família ou não. Então, aí que tá. Por ordem cronológica da vida, os pais vão primeiro que os filhos, né? Mas, né, às vezes não é assim que acontece. Mas vou pegar um exemplo do meu caso aqui. Bem provável, meu pai e minha mãe vão deixar alguma coisa para mim, e para minha irmã, isso não há dúvida. Mas eu não tenho filho. O que que eu faço? Eu posso passar para uma pessoa diferente, fora da família? Como é que funciona isso? Ou vai terminar esse ciclo da minha família em mim, porque eu não tenho filhos? O que acontece? O que a gente faz com isso? Posso mandar para outro? Pode. No caso do instrumento, porque o seguro de vida no Brasil é um instrumento sucessório, tá? Tá. Nesse caso, o seguro é o único instrumento que é impenhorável. O que significa isso? Que você pode deixar um beneficiário especificado, que é a pessoa que vai receber o recurso que você deixou. E o juiz não pode intervir nisso. Então, sim, você pode deixar o beneficiário que você quiser. E aí, para alguns casos, falando em beneficiário, você pode deixar o percentual para cada um. Entendi. E outro detalhe, você pode deixar o beneficiário primário, o secundário, o terciário, e como você quer que eles recebam isso. Isso é muito interessante, porque às vezes você não quer deixar o seu beneficiário responsável por todo aquele recurso. Você quer destinar de como ele vai receber, ou forma de renda, para ficar mais confortável, porque muitas vezes ele não sabe administrar, vai gastar Entendi. o dinheiro todo. Então, esse instrumento seguro, ele facilita muito essa sucessão, porque você pode determinar como esses beneficiários vão receber esse recurso, esse valor. Ó, show de bola isso aí. Tá vendo, Heitor? Eu vou ter que deixar minhas coisas pra você. Ou as minhas para você, né? Heitor, ele pode deixar, veja bem, ele pode te deixar R$ 1, tá? Paga imposto. E pro segundo beneficiário, ele pode deixar o restante do recurso. Então, toma cuidado. Você pode estar como beneficiário da pólice dele, mas se atente ao percentual. Por favor. Ô, Alfredo, não cagueta, mano. Sacanagem. E ele Não. falou que você vai receber esse R$ 1 em forma de renda em 10 centavos. Cacetada aí é pra Justo. judiar do cabra mesmo. Pensa pelo lado bom, Heitor. Ele pensou em você.